A República Tcheca é um daqueles lugares da Europa que mais facilmente enganam o olhar. De longe, ela parece um país bonito, organizado, antigo e tão tranquilo que chega a parecer inofensivo. As pessoas se lembram de Praga por suas pontes de pedra, torres pontiagudas, cervejarias aconchegantes e ruas que parecem saídas de um conto de fadas. Mas, quanto mais se olha de perto, mais a República Tcheca revela um charme muito diferente. Sedutor, misterioso, um pouco frio, com um toque de humor sombrio. E sempre com a sensação de que por trás daquela elegância existe uma outra camada de vida que o turista comum nunca chega a tocar. Este é um lugar onde a beleza das mulheres costuma ser lembrada como um símbolo suave, mas profundamente cativante. Onde a cerveja não é apenas uma bebida, mas quase uma parte da identidade nacional. Onde igrejas e castelos, túneis subterrâneos, cidades de ossos, teatros de marionetes e vilas termais coexistem em um país que não é tão grande, mas está densamente preenchido de coisas que despertam ao mesmo tempo fascínio e surpresa. E neste vídeo, vamos passar por 10 das coisas mais interessantes da República Tcheca. Não apenas para admirar um país bonito, mas para entender por que este lugar consegue encantar as pessoas de um jeito tão próprio. As mulheres da República Tcheca, uma beleza discreta, mas difícil de esquecer. Se há algo de que muitos viajantes se lembram da República Tcheca depois de irem embora, não são apenas as torres antigas, as ruas de pedra ou os bares iluminados por um brilho dourado e acolhedor. É também a imagem das mulheres tchecas, elegantes, de pele clara, bem vestidas e com um tipo de encanto muito difícil de descrever por completo. Elas não transmitem uma beleza chamativa no sentido de se exibir. Também não tentam se destacar pelo excesso. Mas é justamente essa suavidade que faz as pessoas olharem por um instante a mais. Na República Tcheca, a beleza feminina costuma vir acompanhada de uma aura muito própria das cidades da Europa Central. É um cuidado com a aparência sem exagero, feminilidade sem fragilidade, a modernidade sem abrir mão de um toque clássico que combina perfeitamente com cidades como Praga ou Brno. Muita gente talvez não se lembre exatamente de um vestido, de um penteado ou de um tom de batom. Mas se lembra da sensação de cruzar na rua com uma jovem tcheca, natural, serena, um pouco distante, mas de modo algum fria. E talvez seja justamente aí que esteja o maior fascínio. As mulheres tchecas normalmente não passam a sensação de que estão tentando impressionar alguém. Elas parecem fazer parte do ambiente ao redor de forma muito natural, dos cafés antigos, das ruas de inverno, das tardes frias e da luz amarela refletida sobre as pedras antigas. É essa fusão com a cidade que faz com que sua beleza não se separe do país, mas se torne parte da própria identidade tcheca, discreta, refinada e cada vez mais memorável quanto mais se observa. Praga. Uma cidade tão bonita que parece ter sido construída para encantar. Se a República Tcheca tem um verdadeiro coração, esse coração é Praga. Mas Praga não é o tipo de cidade que é bonita apenas no sentido de render boas fotos. Ela é bonita de um jeito que faz parecer que tudo ali foi planejado de antemão para hipnotizar o olhar. Os telhados vermelhos se conectando como ondas. As torres pontiagudas cortando o céu, as ruas antigas de pedra, as cúpulas, as pontes, as praças e as camadas de arquitetura sobrepostas, como se a cidade inteira fosse um enorme palco da história europeia. O Centro Histórico de Praga é atualmente Patrimônio Mundial da Unesco, com destaque para a Cidade Velha, a Cidade Pequena, a Cidade Nova, o Castelo de Praga e a Ponte Carlos, áreas que moldaram a identidade marcante desta cidade ao longo de muitos séculos. O que torna Praga especial
não é apenas a quantidade de construções antigas, mas a sensação cinematográfica que ela cria. Aqui, basta atravessar uma ponte de pedra, entrar em um beco estreito ou parar no meio de uma praça antiga para sentir como se você tivesse entrado por engano em uma cena que não pertence ao presente. A Unesco descreve o Centro Histórico de Praga como um espaço construído entre os séculos XI e XVIII, onde a cidade velha, a cidade pequena e a cidade nova refletem a grande influência arquitetônica e cultural que esta cidade exerceu desde a Idade Média. E talvez seja por isso que Praga não seja apenas um lugar para visitar. É o tipo de cidade que faz a pessoa olhar sem parar e ainda sentir que falta descobrir algum canto escondido. Bonita, antiga, densa de história, mas longe de estar parada no tempo. Praga parece um convite muito bem feito da Europa, gentil e quase impossível de recusar. Cultura da cerveja tcheca, quando um copo de cerveja deixa de ser apenas uma bebida. Na República Tcheca, a cerveja não aparece como algo para beber por diversão e depois esquecer. Ela está presente no ritmo da vida cotidiana. Nos pequenos bares iluminados por uma luz dourada, nas conversas depois do trabalho, nas velhas mesas de madeira onde as pessoas se sentam juntas sem precisar de muitos rituais. Em muitos lugares, a cerveja é apenas uma escolha. Mas, na Tchequia, ela é quase uma linguagem social, popular, familiar, tranquila e muito mais ligada ao senso de comunidade do que à ostentação. Por isso, para entender de verdade a vida tcheca, não basta olhar para castelos, igrejas ou centros históricos. É preciso olhar para os bares de cerveja. O mais interessante é que o peso da cerveja nesse país não está apenas na quantidade de pessoas que a consomem ou na fama antiga da tradição cervejeira, mas no fato de ela já ser vista como parte de um patrimônio vivo. Em janeiro de 2025, o Ministério da Cultura da Tchequia incluiu a cultura da cerveja na República Tcheca na lista do Patrimônio Cultural Imaterial Nacional. O reconhecimento destacou o papel social da cerveja, desde o encontro entre as pessoas, o compartilhamento e a transmissão de conhecimentos, símbolos e identidade, até a forte ligação com cada região e cada comunidade. Em outras palavras, o que foi reconhecido não foi apenas a bebida, mas todo um modo de vida construído ao redor dela. E talvez seja exatamente isso que torna a cultura da cerveja tcheca tão especial. Um copo de cerveja ali não está apenas na mão de uma pessoa, mas entre várias pessoas. Ele conecta o bar da vila ao bar da cidade, o artesanato à vida moderna, o hábito cotidiano ao sentimento de pertencer a um lugar. Porque, na Tchequia, a cerveja não é apenas produzida, ela é vivida. Karlovy Vary, a cidade termal onde o luxo tem a cor de uma antiga nobreza. Se Praga é o coração histórico da República Tcheca, então Karlovy Vary parece um pedaço da Europa, preservado para exibir a elegância de uma época muito antiga. Esta cidade não é barulhenta, não é apressada, nem transmite a agitação típica dos destinos turísticos de massa. Ela se revela através de fileiras de casas em tons pastel que acompanham as encostas, galerias com colunas e coberturas curvas. Pessoas caminhando sem pressa com pequenas xícaras de porcelana de spa nas mãos e uma atmosfera que faz sentir que, aqui, viver devagar também é uma forma de status. Karlovy Vary é conhecida há muito tempo como a principal cidade termal da Tchequia, ligada à tradição das águas minerais e do descanso terapêutico que atravessa séculos. Mas o que torna Karlovy Vary especial não é apenas a ideia de cura do corpo. Ela também encena um estilo de vida europeu muito característico, clássico, refinado, levemente aristocrático e um pouco afastado do ritmo comum da vida cotidiana. As colunatas, os arcos, os corredores cobertos por vidro
e a arquitetura termal elegante fazem a cidade inteira parecer um palco onde o luxo não precisa falar alto para ser percebido. E então essa cidade ainda ganha outra camada de brilho vinda do cinema. O Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary, um dos festivais mais antigos e respeitados da Europa Central e Oriental, transformou o lugar em um ponto de encontro entre descanso, arte e prestígio internacional. Por isso, Karlovy Vary não é apenas um lugar para onde se vai para mergulhar em águas minerais. É um lugar para sentir uma versão muito polida da Europa, mas sem ostentação, onde saúde, beleza, arquitetura e cultura se encontram no mesmo espaço. Aqui, o luxo não está no barulho, mas na maneira como tudo parece já estar acostumado à elegância há muito tempo. Kutná Hora e a Igreja de Ossos, onde a morte se transforma em uma arte perturbadoramente fria. Existem lugares bonitos de um jeito que faz as pessoas quererem ficar mais tempo. Mas Kutná Hora pertence a outro tipo de beleza. Quanto mais se observa, mais fascinante ela se torna, e ao mesmo tempo, mais fria por dentro. A cidade já foi um dos centros de extração de prata mais ricos do Reino da Boêmia na Idade Média. Tão rica que chegou a rivalizar em influência até mesmo com Praga. Hoje, Kutná Hora ainda preserva esse ar antigo em suas igrejas góticas, ruas de pedra e construções que transmitem ao mesmo tempo solenidade e peso histórico. Foi justamente esse valor que levou o centro histórico de Kutná Hora, junto com a Igreja de Santa Bárbara e a Catedral de Nossa Senhora em Sedlec, a serem reconhecidos pela Unesco como Patrimônio Mundial. Mas o que tornou Kutná Hora famosa no mundo inteiro não foi apenas sua história de riqueza ou sua arquitetura religiosa. Está em Sedlec Ossuary, geralmente chamada de forma mais simples de Igreja de Ossos. Dentro dessa pequena construção, a decoração foi feita com os restos mortais de dezenas de milhares de pessoas, desde lustres e brasões até detalhes ornamentais espalhados pelo interior da capela. Segundo as fontes oficiais de turismo da Tchequia, este é um dos lugares mais visitados do país e também um dos que mais causam impacto e inquietação nos viajantes. E talvez seja exatamente isso que torna Kutná Hora inesquecível. Ela obriga as pessoas a encarar um paradoxo muito estranho. A morte, a coisa mais assustadora para o ser humano, aqui foi organizada em forma, ordem e uma beleza gelada. Por isso, Kutná Hora não é apenas uma cidade antiga. É um lembrete de que a história da Europa não foi construída apenas com pedra, prata e igrejas, mas também com as camadas de memória daqueles que já morreram. A arte do teatro de marionetes tcheco. Diversão infantil ou uma tradição profunda demais para ser subestimada? Se alguém olhar apenas por cima, muita gente vai pensar que o teatro de marionetes na República Tcheca é apenas algo delicado e infantil. Alguns bonecos de madeira, um palco pequeno, histórias de conto de fadas e risadas suaves. Mas isso é só a camada mais superficial. Porque, na Tchequia, os bonecos não são apenas brinquedos, nem apenas uma forma passageira de entretenimento. Eles fazem parte de algo muito mais profundo, da memória cultural, do teatro popular, da vida comunitária e da maneira como um povo conta a própria história ao longo de gerações. A Unesco descreve a arte da marionete na Tchequia e na Eslováquia como uma parte inseparável da tradição teatral e literária local, destacando também seu papel na transmissão de visões de mundo, valores morais e senso de identidade coletiva. O que torna essa arte especial é o fato de ela ter sobrevivido por tanto tempo sem desaparecer no passado. Segundo a Visit Czechia, o teatro de marionetes tcheco tem uma tradição antiga, presente tanto em companhias profissionais quanto em grupos independentes e amadores, e continua sendo uma parte muito visível da vida cultural do país. Os bonecos de madeira entalhada, os espetáculos itinerantes,
Os personagens ao mesmo tempo ingênuos e satíricos. Tudo isso cria um universo que as crianças podem assistir por encanto, enquanto os adultos assistem para perceber camadas de significado mais profundas. Foi justamente por esse valor que Puppetry em Eslováquia e Tchequia foi inscrito pela Unesco na lista representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2016. E talvez aí esteja a virada mais interessante. Em muitos lugares, os bonecos são algo que os adultos deixam para trás ao crescer. Mas, na Tchequia, eles nunca foram apenas para crianças. São uma forma de memória viva, em que madeira, fios, vozes e um pequeno palco conseguem preservar uma tradição muito maior do que sua aparência faz imaginar. Cristal da Boêmia, a luz que transformou a Tchequia em um símbolo de requinte. Se existe algo na República Tcheca que é ao mesmo tempo delicado e luxuoso, brilhante e carregado de séculos de artesanato europeu, esse algo é o Cristal da Boêmia. Ele não é barulhento como os grandes ícones turísticos, nem impressiona de forma exagerada. Mas basta a luz tocar sua superfície para que se entenda imediatamente por que o vidro e o cristal tchecos se tornaram parte da reputação nacional do país. Durante séculos, a região da Boêmia associou seu nome a peças de vidro refinadas, de taças, vasos e lustres, a objetos decorativos com um nível de transparência, lapidação e reflexão que faz com que deixem de ser simples utensílios. Eles parecem artigos de luxo, nascidos da habilidade, da paciência e de uma sensibilidade estética muito própria da Europa Central. O que torna o Cristal da Boêmia especial não é apenas a beleza do resultado final, mas a profundidade de toda uma tradição regional por trás dele. No norte da Boêmia, o Crystal Valley é visto como o coração da tradição vidreira tcheca, onde oficinas artesanais, designers e mestres vidreiros ajudaram a construir essa reputação ao longo de muitos séculos. Não é apenas uma área de produção de vidro, mas um espaço cultural em que as técnicas de cortar, soprar, lapidar e decorar o vidro foram passadas de geração em geração. Foi justamente essa combinação entre técnica refinada e imaginação que fez com que o vidro tcheco não fosse apenas bonito, mas também tivesse alma. E talvez seja por isso que o Cristal da Boêmia nunca tenha sido apenas um objeto. Ele é a forma como uma terra transformou areia, fogo e mãos humanas em uma luz que pode ser tocada. Ele faz com que a República Tcheca seja lembrada não apenas por seus castelos, sua cerveja ou seu centro histórico, mas também por algo ainda mais reluzente, a reputação do requinte. Morávia, a região vinícola que surpreende muita gente, porque a Tchequia não é só cerveja. Quando se fala na República Tcheca, a maioria das pessoas de fora pensa imediatamente em cerveja. E isso não está errado. Mas é justamente por ser tão famosa pela cerveja que o país muitas vezes acaba sendo visto sem a sua outra metade. Porque, no sul, a Morávia revela um mundo bem diferente, mais suave, mais lento, mais acolhedor e com um ritmo de vida completamente distinto. Ali existem colinas cobertas de vinhedos, pequenas vilas ligadas a adegas, festivais de colheita, estradas do interior serpenteando entre campos e jantares em que a taça de vinho, e não a cerveja, é o centro da conversa. Por isso, a Tchequia não é apenas o país das cervejarias. Também é o país de regiões vinícolas vividas de forma profunda, embora muito menos comentadas. O que torna a Morávia especial é que ela não é uma parte pequena ou periférica, mas quase a alma do vinho tcheco. Segundo a Czech Tourism, a Morávia do Sul é a maior região vinícola do país, concentrando cerca de 96% da área de vinhedos da República Tcheca. Outra fonte de apresentação da própria Czech Tourism também informa que 96% do vinho do país é produzido na Morávia.
Em outras palavras, se a cerveja é o símbolo nacional aos olhos do mundo, o vinho da Morávia é um universo particular que os tchecos mantêm muito próximo da sua vida cotidiana. E talvez essa seja a virada de percepção mais interessante. A Morávia mostra que a Tchequia não sabe apenas criar cervejarias cheias e lagers famosas. Ela também sabe cultivar uma outra cultura, mais sutil, marcada pelo cheiro da terra, das uvas e da madeira das adegas e pela sensação das paisagens rurais da Europa Central, onde não é preciso fazer muito barulho para viver com profundidade a própria identidade. Brno, a cidade menos famosa que Praga, mas secretamente muito mais interessante do que muita gente imagina. Se Praga é o nome que quase todo mundo lembra, primeiro ao pensar na República Tcheca, Brno parece mais um segredo fácil de ignorar. Ela não é tão glamurosa quanto a capital, não está cercada de imagens de cartão postal e também não traz aquele encanto de conto de fadas logo no primeiro olhar. Mas, justamente por não ser tão falada, Brno preserva um tipo diferente de fascínio, mais jovem, mais próxima, menos encenada e mais viva, no estilo de uma cidade que tem o seu próprio ritmo. A Visit Czechia define Brno como uma cidade de estudantes, ciência e uma atmosfera mágica onipresente, destacando a mistura de história, arquitetura moderna, vida noturna e energia acadêmica. É também um lugar que reúne 13 universidades e vários centros de pesquisa, o que dá à cidade um espírito claramente jovem, intelectual e mais aberto do que muita gente imagina. Mas o que realmente torna Brno diferente está debaixo dos seus pés. A cidade é famosa por um verdadeiro sistema de espaços subterrâneos que se estende sob o solo, a ponto de o turismo local apresentar uma seção própria chamada Brno's Underground, com várias rotas de exploração. Do labirinto sob o mercado de verduras ao ossuário da igreja de São Tiago, do Bunker Denis até os antigos reservatórios de água em Žlučí-Kopeť, Brno parece ter quase uma segunda cidade escondida sob aquela que as pessoas veem na superfície. O site oficial de turismo de Brno descreve essa rede como profunda, escura e extensa. É a ponto de serem necessários vários passeios diferentes para conhecê-la por completo. E talvez seja isso que faz Brno ser tão memorável. Ela não tenta impressionar rápido demais, mas, quanto mais tempo se passa ali, mais fica claro que este não é apenas uma versão apagada de Praga. Brno é uma cidade própria, com juventude na superfície e uma verdadeira profundidade escondida logo abaixo dela. O humor tcheco, uma aparência fria por fora, mas por dentro, um povo que sabe rir muito bem. Há algo bastante interessante nos tchecos. Se alguém olhar apenas por fora, pode achar que eles são um pouco frios, reservados e não muito propensos a demonstrar emoções rapidamente. Eles não são o tipo de povo sempre expansivo, nem costumam transmitir intimidade logo nos primeiros minutos. Mas, quanto mais tempo se convive com eles, mais se percebe que por trás dessa calma existe um humor muito particular, seco, afiado, inteligente, às vezes levemente ácido, e que muitas vezes chega meio compasso depois, fazendo a outra pessoa rir só um pouco mais tarde. Não é um humor barulhento, nem que tenta virar o centro das atenções. É um tipo de ironia que aparece no olhar, numa frase dita com naturalidade, e na capacidade de rir de si mesmo e também de transformar algo desagradável em uma observação sarcástica curta, mas profunda. E talvez seja justamente por isso que esse humor não seja apenas um traço isolado de personalidade, mas quase uma parte da identidade tcheca. A Visit Czechia chegou a escrever de forma bem direta que isso não é brincadeira. Os tchecos foram classificados como o povo mais bem-humorado do mundo em um ranking internacional de 2025. O texto destaca que os tchecos se sobressaem pela capacidade de rir de si mesmos, pelo gosto pelo absurdo e pelo uso do sarcasmo como uma espécie de reflexo cultural.
Outra fonte, a Radio Prague International, também descreve o humor tcheco como uma mistura de autodepreciação, ironia afiada e sátira no momento certo. E talvez essa seja a forma mais bonita de encerrar a imagem da República Tcheca. Um país que pode parecer antigo, educado e um pouco distante, mas que por dentro abriga um povo que sabe rir de um jeito muito próprio. Sem fazer muito barulho, sem exageros, apenas com inteligência suficiente para ficar na memória por muito tempo. Depois de passar por esses 10 recortes, talvez o mais interessante sobre a República Tcheca não esteja na quantidade de castelos, centros históricos ou cervejarias bonitas que ela tem. O mais memorável está na forma como esse país preserva um fascínio muito particular. Ele não tenta impressionar de imediato, mas, quanto mais se olha, mais a pessoa é puxada para dentro. A Tchequia tem a beleza das mulheres que desperta curiosidade em muita gente. Tem Praga como um gigantesco palco de pedra da história europeia. Tem a cerveja como uma espécie de linguagem social. Tem Karlovy Vary com a elegância da antiga aristocracia. Tem Kutna Hora, lembrando que a beleza às vezes fica muito perto da morte. Tem a arte dos marionetes, o cristal da Boêmia, o vinho da Morávia e os espaços subterrâneos de Brno. Tudo isso formando um país pequeno, mas nada simples. Essas camadas culturais fazem da Tchequia um lugar ao mesmo tempo delicado, sombrio, clássico e profundamente capaz de despertar a curiosidade de quem vem de fora. E talvez seja exatamente por isso que a República Tcheca não seja o tipo de lugar para visitar apenas uma vez e tirar algumas fotos. É o tipo de país que faz as pessoas quererem voltar, só para observar com mais atenção a camada de vida que existe por trás das imagens bonitas. Se você gosta de conteúdos que exploram lados menos óbvios e aspectos fascinantes que pouca gente conta por completo sobre os países do mundo, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.